coberto com águas do dilúvio. O 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Aqui nós vemos, conforme a leitura que foi feita, né? Aleluia. Até do 1 até o 9 foi feita a leitura. Glórias ao Senhor. O apóstolo Pedro, ele começa o capítulo 3, aleluia, exortando a igreja, os irmãos, né? Aleluia, a vigiar, a serem sinceros e vigilantes, né? Aleluia, sinceros para servir a Deus e vigilante para não ser enganado pelos falsos profetas, né? Aleluia, por aqueles que não têm compromisso nenhum com a palavra, que não têm compromisso com o reino do céu, né? Aleluia, deles que, aleluia, já se tornaram tão terrível como mesmo, aleluia, como Pedro chega a chamar aqui, aleluia, de homens malignos, né? Aleluia, a ponto de dizer que está tardando. Aleluia. Outros dizem até que Jesus não veio mais, que ele já veio, que ele não vai vir mais. Né? Aleluia. Tudo isso nós ouvimos na terra. Mas o apóstolo Pedro, ele alertou a igreja. Todos nós que lemos a Bíblia sabemos disso aqui. Aleluia. Que essas pessoas não são usadas por Deus. Aleluia, são pessoas que não têm compromisso com a salvação dele e nem com a dos outros. E nós não podemos dar ouvido a esse tipo de palavra. Aleluia, nós temos que permanecer na esperança. Aleluia, acreditando, aguardando ao Senhor, porque Ele prometeu. Aleluia, aí Pedro diz, meus irmãos, lembra do tempo de Noé. Né? Lembra do dilúvio. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Quando Deus falou que ia mandar um dilúvio, aleluia, e porque naquela época não chovia, o povo não acreditou em Noé, não acreditou na palavra. Noé falando, Deus vai mandar o dilúvio, aleluia, Deus ordenou Noé, construa uma arca, Noé. Aleluia, e faça essa arca porque, aleluia, ela vai ser para a tua salvação. Aleluia, porque eu vou mandar um dilúvio. Aleluia, vou destruir com todo o gênero humano, vou destruir com todo o ser vivente. Aleluia, através de água, eu vou mandar um dilúvio para destruir a terra. Glória a Deus. Aleluia, e Noé começou a construção da arca. Né? Aleluia! O que o povo fazia? Perguntar, Noé, para que esse barco? É porque Deus vai mandar um dilúvio, ele vai inundar a terra. Aleluia! E todo aquele que não se arrepender, que não praticar justiça, será destruído pelas águas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E o povo dizia o quê? O povo zombava de Noé, né? O povo ria de Noé. O povo, aleluia, falava que Noé estava louco, estava doido, estava velho gagá. Aleluia. E Noé continuou, irmãos. O que me chama a atenção é isso. É que não, aleluia, o descrédito do povo
não impediu Noé de acreditar. O descrédito dos ímpios não impediu Noé de continuar confiando e acreditando em Deus. Aleluia! O descrédito dos ímpios não impediu Noé de obedecer a Deus e construir a arca. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! E Noé continuou a construção da arca. Continuou a obra que Deus mandou ele fazer. Aleluia! E o povo zombando. E levou-se, aleluia, cerca de 120 anos. Aleluia, 120. Aleluia, Noé, dias, né? Noé pregando e construindo a arca, fazendo a arca. Aleluia, e o povo dando risada de Noé. E Noé acreditando no que Deus tinha falado, porque ele sabia de que ele tinha ouvido aquilo. Aleluia, aquela voz. Aleluia, e o povo zombando. Mas a diferença, irmãos, aleluia, veio no final. Aleluia, a diferença foi no final. Aleluia, o povo zombou de Noé. Já viu aquele ditado, quem ri por último ri melhor? Aleluia, é isso aí. Aleluia, o mundo hoje zomba da igreja, despreza o cristão. Hoje o mundo persegue a igreja, dá risada dos crentes, que diz que vai para o céu. Aleluia, mais um dia, meus irmãos, esses que dão risada da igreja, que zomba dos crentes, eles vão chorar, aleluia, amargamente aqui na terra, enquanto aqueles que foram zombados vai estar no céu dando glória, dando louvor, dando adoração e honra a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, quando veio o dilúvio, aleluia, o povo percebeu, aleluia, mas foi tarde demais, né? Noé falando, Deus vai mandar chuva e vai inundar a terra, vai destruir todo mundo, aleluia, através de água. Aleluia, o povo dizia, se vai estar doido, nem chove, como é que vai ter dilúvio? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando chegou o dia, né? Depois que a arca ficou pronta, aleluia, isso significa para nós hoje, quando a igreja estiver preparada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aí não vai ter tempo mais. Aleluia. Não vai ter mais oportunidade. Aleluia. Quem tiver preparado, aleluia, dentro da arca, vai subir. Aleluia. A arca hoje nós sabemos que não é mais o barco de Noé. Aleluia. Nossa arca de salvação hoje é Jesus Cristo. Quem estiver em Cristo subirá para a glória. Quem estiver fora de Jesus ficará na terra. Aleluia, para sofrer a dor da grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e quando veio a chuva, eu imagino aquele povo, aleluia, que zombou de Noé. Aleluia, quando começou a chuva, né? Eu imagino eles pensando, aleluia, parece que o velho está certo mesmo. Parece que o velho tem razão. Aleluia, e a chuva aumentando, e a palavra diz que chegou uma hora que Deus abriu os céus em cima, e mandou chuva, e rachou a terra, abriu a terra, e água vinha de cima e de baixo, aleluia, e quando as águas começou a subir, aleluia, que o povo viu que estava, aleluia, se afogando, correram para pedir socorro para Noé. Aleluia, Noé dentro da arca, guardado com a família dele, né? Aleluia, Noé protegido dentro da arca. Deus, aleluia, colocou Noé para dentro da arca e fechou a porta por fora e selou para Noé não abrir. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aleluia, e aí eu imagino, meus irmãos, aleluia, o desespero daquele povo, né? Aleluia, quando a água foi subindo e eles começaram a não sentir mais a terra, aleluia, imagina o desespero,
aleluia, o desespero do dilúvio representa o desespero da grande tribulação. O sofrimento do dilúvio se representa o sofrimento da grande tribulação. A destruição do dilúvio representa a destruição que haverá na grande tribulação. Aleluia. Aleluia. Que a palavra diz que o sangue, né? Aleluia. Na grande tribulação tem um demônio que será, aleluia, que é o da guerra. Aleluia, representado pelo cavalo vermelho do Apocalipse. Aleluia, que será a terceira guerra mundial. Diz que o sangue, aleluia, vai cobrir, aleluia, a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vai correr, aleluia, e cobrir até as canelas, aleluia, daqueles que passar por ele. Louvado seja o nosso Deus. O derramamento de sangue será terrível, aleluia, pela chamada guerra, a terceira guerra mundial. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso, aleluia, quem vai sofrer isso é aqueles que não deram ouvido à palavra, aleluia, que não deram ouvido ao Evangelho, que não, aleluia, entraram pela porta da salvação, que é Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós pregamos que Jesus vai voltar. Aleluia. O mundo zomba e diz que é mentira. Até mesmo alguns crentes mundanos, aleluia, fala, aleluia, que não, aleluia, que louvado seja o nosso Deus, nós seremos, aleluia, salvos, aleluia, durante a tribulação, distorcendo os fatos, distorcendo a verdade, aleluia. Noé ser guardado antes do dilúvio representa, aleluia, a igreja que será guardada antes da grande tribulação. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Enoque sendo arrebatado antes do dilúvio também representa a igreja que subirá para o céu antes da grande tribulação. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E nós, meus irmãos, aleluia, nós temos que ter essa esperança, porque Jesus disse que ele vai voltar. Jesus prometeu, ele disse, aleluia, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Eu vou, aleluia, e voltarei outra vez para vos levar, para que aonde eu estiver, estejais vós. Aleluia. Aleluia. Essa é a promessa de Jesus. Aleluia. Que Ele voltará para nos levar. Aleluia! E nós não podemos perder essa esperança. Nós não podemos esquecer dessa promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz, aleluia, que o mundo de então, tem uma tradução que diz o mundo dos ímpios, né? Aleluia, foi destruído pelas águas do dilúvio. Aleluia! O mundo dos ímpios daquela época foi destruído com todos eles. Louvado seja o nome do Senhor, porque não deram crédito à palavra de Deus pregada por Noé. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, aleluia, que nos nossos dias não é diferente, né? Aleluia, nós pregamos a salvação. Aleluia. Nós anunciamos que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, que Jesus é a verdade. Aleluia, nós pregamos que Jesus vai voltar para levar a sua igreja, para levar aquele que aceitou a Ele como Salvador, aleluia, todo aquele que se arrependeu dos seus pecados. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, Ele vai voltar. Aleluia, e o mundo não dá crédito para isso. Aleluia, mas nós não vamos nos intimidar com isso. Aleluia, o nosso dever é anunciar como Noé fez. Aleluia, o nosso dever é deixar o mundo ciente de que Jesus vai voltar.
O nosso dever é fazer o mundo ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Quem crer, aceitar, aleluia, será salvo. Quem não acreditar, aleluia, será condenado, mas o sangue dele não estará sobre nós. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! E a palavra diz que naquela época, o mundo daquela época foi destruído pelas águas do dilúvio. Aleluia! O mundo que nós vivemos hoje, né? Aleluia! Ele está reservado, e diz que está reservado como um tesouro. Para quê? Para o fogo. Para ser queimado, destruído pelo fogo. Aleluia! Como Deus prometeu para Noé. Deus disse para Noé: Noé, nunca mais eu vou mandar dilúvio. Nunca mais eu vou destruir a terra com água. Eu prometo, Noé. Aleluia! Mas, aleluia! Depois Deus prometeu que Ele vai destruir a terra com fogo. Aleluia! Não vai ser com água, mas será com fogo. Aleluia! E está escrito que quando Ele for destruir a terra com fogo, aleluia, Deus mandará um fogo sobre a terra que vai queimar 7 palmos, até os ossos dos ímpios que estiver debaixo da terra vai ser consumido por esse fogo. A terra se queimará, aleluia, 7 palmos para baixo, para queimar até os ossos dos ímpios que morreram no pecado. Oh, aleluia, Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E diz que o nosso tempo, nosso mundo de hoje, aleluia, ele será destruído com fogo. Né? Aleluia! Os céus serão abalados. Né? Aleluia! Os astros serão destruídos, cairão. Né? Está escrito aqui, aleluia, que esse céu que nós vemos, né? Ele desaparecerá com um estrondo. Né? A palavra diz lá em Hebreus e em Apocalipse também, que esse céu azul que nós vemos, ele será enrolado como um tapete e desaparecerá. A terra também vai desaparecer, porque ela vai ser destruída. Aleluia! E aí o que vai acontecer, meus irmãos? Aleluia! Mas quando vier tudo isso aqui, a igreja está guardada. A igreja vai estar protegida. A igreja vai estar, aleluia, nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Enquanto o fogo vai estar queimando na terra, a igreja vai estar sentada na mesa, aleluia, sendo servida pelo Salvador. Aleluia, na grande ceia, nas bodas do Cordeiro, sendo alimentada com o fruto da árvore da vida. Aleluia, pelo maná eterno que está no céu, reservado para o salvo. Abraçou, que manda lá, sua paz. Aleluia! Enquanto muitos aqui vai estar morrendo de fome, oprimido pelo anticristo, aleluia, a igreja vai estar comendo o fruto da árvore da vida no céu. Aleluia! Enquanto muitos aqui na terra, Apocalipse capítulo 6, vai estar querendo se matar aqui na terra para se livrar da grande tribulação e não vai conseguir morrer. Aleluia! A igreja vai estar gozando da vida eterna no céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muitos vai estar aqui desesperados, a igreja vai estar sendo consolada diante do Cordeiro de Deus no céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muitos vão estar aqui, aleluia, chorando, rangendo os dentes por causa da opressão da grande tribulação, a igreja vai estar tendo as suas lágrimas enxugadas lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. E o apóstolo Pedro diz aqui, aleluia, que conforme a promessa que Jesus fez de vir nos buscar, aleluia, nós não aguardamos
viveremos a grande tribulação. A grande tribulação é para os ímpios, é para quem não obedeceu, é para quem não foi fiel. A grande tribulação é para quem não temeu a Deus. A grande tribulação vai vir, é para quem foi imundo, imoral, foi para quem viveu no pecado e não se converteu dos seus maus caminhos. Aleluia! Mas nós que obedecemos a palavra, aguardamos novo céu e uma nova terra, aonde reina a justiça de Deus. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! A nossa esperança, aleluia, é um novo céu e uma nova terra. Aleluia! É viver eternamente com o Senhor, lá na glória. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! E quando vier, aleluia, o arrebatamento, né? Aí é que nós vamos ver a diferença, está escrito. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia! Aí o mundo vai ver a diferença. Aleluia! Aí o mundo, meus irmãos, que nos despreza hoje, que nos odeia, vai ver a diferença. Aleluia! Porque eles estarão aqui na terra, aleluia, chorando, gemendo, rangendo os dentes, sendo destruído, morrendo de fome, porque será escassa. Aleluia! Diz Apocalipse capítulo 6. Glória a Deus. O alimento vai ser comprado por medida, né? Aleluia! Vai ser miséria total na terra. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Crentes rebeldes que não quis obedecer a doutrina do Senhor, que não quis viver uma vida santa, que não quis viver uma vida guiada pela palavra, orientada por Deus. Aleluia! Quiseram viver as suas próprias vidas, usando o nome de Deus em vão. Aleluia! Eles vão estar aqui na terra também. Aleluia! Sendo oprimidos pelo anticristo. Aleluia! Muitos vão se recusar a aceitar o sinal da besta, mas se não aceitar, ou vão ter que morrer. Aleluia! Porque eles não vão poder comprar nada se não tiver a marca da besta. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. E às vezes eu fico triste, irmão, por perceber, aleluia, que tem crente que lê essa palavra, aleluia, e não se importa com esse sofrimento. Não se preocupa em se livrar dessa condenação. Não se preocupa em escapar, meus irmãos, desse momento de ira, aleluia, que Deus derramará sobre a terra. Louvado seja o nosso Deus. Aí prefere ficar se enganando, se iludindo, né? Aleluia! Ah, porque Deus é bom. Eu sei, Deus é bom. Aleluia! Mas a Bíblia diz que Ele é bom para quem teme Ele. Aleluia! Para os ímpios, nós lemos aqui que o que está reservado é o quê? É uma expectativa de destruição. Aleluia! Para todos aqueles que não temeu ao Senhor. Aleluia! Dizer que Deus é bom, aleluia, e não obedecer a Ele, aleluia, não vai te salvar da destruição. Verdade, Jesus. Não, aleluia. Jesus mesmo disse: por que me chamas Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Verdade. Aleluia. Chamar Jesus de Senhor não salva ninguém. Agora, obedecer Jesus como Senhor nos leva ao céu. Aleluia. Né? Aleluia. Chamar Jesus de Senhor, aleluia, não vai levar nós para o céu. Agora, se nós reconhecer e obedecer Ele como o Senhor da nossa alma, aleluia, isso nos levará ao céu. Aleluia. E muita gente está preocupada em chamar Jesus de Senhor, né? Deixa isso para os ímpios lá no trono branco.
Deixa isso para os demônios quando estiver sendo julgado lá diante do trono branco. Aleluia! Reconheça Jesus como seu Senhor. Sirva a Ele como seu Senhor. Faça a vontade dEle como seu Senhor. Aleluia! Porque você é servo. Reconheça que Ele é o Senhor da sua vida e obedeça o que Ele manda você obedecer. Aleluia! Porque isso é que te salvará. Aleluia! Aleluia! Chamar Jesus de Senhor em vão, isso não salva. Verdade. Jesus mesmo disse, Mateus capítulo 7, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Aleluia! Aleluia! Isso é palavra do Salvador. Não é palavra do pastor Amarildo e nem palavra dos crentes. É palavra de Jesus. Né? Aquele que vai vir salvar quem obedeceu a Ele. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Aí ele diz aqui que segundo a promessa, nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Aleluia! Aí o apóstolo Pedro diz assim, ó. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Aleluia! Que quando Ele vier, Ele nos acha em santidade. Porque está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor. Verdade. Né? Se não vai poder ver, como é que vai morar com Ele? Né? Louvado seja o nosso Deus. E em paz. Aleluia! Que quando Ele aparecer, você esteja preparado. Porque quando você está preparado, você tem confiança. Né? Louvado seja o nosso Deus. Você não vai entrar em desespero. Lembra das 10 virgens? As 5 prudentes. Quando veio o brado, o noivo vem aí. Aleluia, saia ao seu encontro. Elas não se preocuparam. Sabe por quê? Porque elas estavam com a candeia acesa. E estava com a reserva, estava preparada, aleluia, não foram surpreendidas, aleluia, não se apavoraram, porque elas estavam prontas, preparadas. Enquanto as 5 loucas entraram em desespero, aleluia, preocupada porque estava apagando as candeias, aleluia, e não tinha o azeite da reserva. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E elas pediram emprestado. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão. Quando o arrebatamento da igreja vir, aleluia, quando Jesus Cristo voltar, não haverá tempo para se santificar. Nós temos que nos santificar é no tempo chamado hoje. Aleluia, nós estamos no tempo de preparação. Vamos nos preparar, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar, ela vai soar no céu, e só quem estiver preparado vai ser transformado para subir ao encontro do Senhor dos ares. Glória a Deus. Aleluia! Quem não tiver preparado, o que vai restar para ele é o desespero. Né? Aleluia! Aí o noivo chegou. As 5 prudentes estavam preparadas, né? Aleluia! E foi recebida por ele. Ele pegou as 5 prudentes, levou, aleluia, trancou ela e a porta agora foi trancada por dentro do céu. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aí agora, olha a grande tribulação chegando depois. Aí as nécias, as loucas, e que ignoraram tudo que era, aleluia, falado para elas guardar, aleluia, esperando o noivo e elas não cumpriram, agora elas vêm em desespero, né? Aleluia, gritando, pedindo socorro, pedindo misericórdia, pedindo para abrir a porta de novo. Qual foi a resposta, meus irmãos? Que o noivo deu de lá de dentro, ele não abriu a porta, ele gritou de lá dizendo, aleluia, a porta já está fechada, apartai-vos de mim, aleluia, vocês que praticaram a iniquidade. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Aleluia. Eu já vi pessoas falar,
Não, mas crente não vai ser condenado. Então eles não lêem esse texto ou nem levam a sério, né? As 5 virgens loucas eram crentes, irmãos? Elas eram católicas? Não. Elas eram espíritas? Não. Elas eram crentes. Entendeu? Elas esperavam o mesmo noivo, né? Elas iam casar com o mesmo esposo, né? Aleluia! Estava junto com as outras que eram prudentes, teve a oportunidade de seguir o exemplo das outras 5 e não seguiu, né? Aleluia! Teve o tempo de também encher as vasilhas, aleluia! Ter as reservas delas também, mas elas não se importaram com isso. Do mesmo jeito nós vemos hoje um monte de virgens loucas, enquanto muitos estão se enchendo na oração, na palavra, buscando, obedecendo, vivendo em santidade, aleluia, vestindo vestes decentes, aleluia, com aparência de crente. Aí tem as loucas dizendo: Deus não se preocupa com a aparência, Deus só vê o coração. Não, meus irmãos, Deus vê a nossa alma. Aleluia. Aleluia! Deus nos quer por completo. Deus não quer só parte de nós, Ele quer nós completo. Está escrito em Tessalonicenses que Ele quer nós santificados no espírito, na alma e no corpo. Ou seja, Ele te quer completo e não pela metade. Aleluia, Jesus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. As virgens prudentes se preocupam, aleluia, em estar preparada quando o noivo chegar. Verdade, Jesus. Por isso elas se santificam, porque está escrito, aleluia, louvado seja o nosso Deus, que nós temos que estar em santidade, no espírito, na alma e no corpo, aguardando a vinda do Senhor. Aleluia! Aí Pedro aqui diz que nós temos que, aleluia, procurar, ou seja, nos esforçar para sermos achados imaculados. Sabe o que é imaculado, irmão? Aleluia! É totalmente liberto das coisas dessa terra. Totalmente liberto das coisas desse mundo. Totalmente limpo, aleluia, das imoralidades, do pecado dessa terra, aleluia, e vivendo somente para o Senhor, aleluia, separado para Ele e de todo o nosso ser. Glória a Deus. Aleluia, e irrepreensíveis. Aleluia, irrepreensíveis. Ou seja, aleluia, tendo um bom caráter. Né? Aleluia! Que nós não venhamos ser motivo para escandalizar o nome do Senhor. Aleluia! Verdade. Ser irrepreensível é ser como Daniel, né? Que procuraram falha em Daniel de tudo que foi jeito. Procuraram defeito em Daniel de tudo que foi lado e não acharam. Aleluia! Como não acharam defeito nem falha, e a Bíblia diz que nem vício acharam em Daniel. Aleluia! Aí eles agora investiram, aleluia, contra a lei, ou seja, contra, aleluia, o compromisso que Daniel tinha com Deus. E esse foi o motivo pelo qual condenaram Daniel. Mas o que aconteceu? Né? Daniel era justo diante de Deus. E o que Deus fez? Deus entrou lá na cova. Aleluia! Jogaram Daniel dentro da cova. Mas Daniel era um homem fiel, era um homem honesto, era um homem sincero, era obediente, temia a Deus, estava sendo condenado porque adorava a Deus de verdade. E Deus disse: quem me adora não é condenado, quem me adora não vai ser destruído. Deus entrou lá e fechou a boca do leão, salvou Daniel na cova e jogou os inimigos dele lá. Hoje a igreja é do mesmo jeito. O mundo quer destruir a igreja. Deus vai levar a igreja para o céu, vai guardar ela, e os perseguidores da igreja serão destruídos na grande tribulação. Aleluia. E por último, lançado no lago de fogo. Né? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Mas a igreja tem que estar preparada, esperando Jesus voltar. E ele diz aqui, ó, aleluia,
Muitos dizem que está tardando. Aí Pedro diz, irmãos, não se engane. Não vai atrás dessa laia aí, que quer distorcer as coisas, que quer lançar dúvida, né? A incredulidade na sua mente e no seu coração. Aleluia, verso 15. E ele diz, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Ele está sendo apenas longânimo. Ele está dando oportunidade para quem não se preparou, se preparar. Aleluia, Ele está dando oportunidade, aleluia, para quem não se arrependeu, se arrepender. Ele está dando mais oportunidade para quem não se converteu, se converter. Ele está dando mais tempo para quem não nasceu de novo, nascer. Aleluia, porque se não nascer de novo, se não se converter, se não abandonar o pecado, se não deixar o mundo, se não deixar a idolatria, se não abandonar a feitiçaria e aceitar Jesus como Salvador, será queimado no fogo do inferno. Mas aquele que se libertar dessas coisas, receberá um novo céu e uma nova terra para morar com Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia! Então, meus irmãos, aleluia! Vamos estar preparados, né? Aleluia! E aguardando, porque o dia vai chegar. Aleluia! E Paulo disse na Epístola aos Tessalonicenses, aleluia, que nós não podemos ser pegos de surpresa, né? Aleluia, que quando Ele vier, Ele nos ache na luz, não nas trevas da noite, mas na luz do dia, né? Isso, achar nós na luz, irmão, significa nós estar obedecendo. Aleluia. Significa nós estar com a nossa vida no altar. Aleluia. Significa nós estar limpo, nós estar purificado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Estar na luz é estar santificado, é estar em comunhão verdadeira com Cristo. Aleluia. Estar na luz, meus irmãos, é estar obedecendo, andando conforme a palavra, é seguindo a doutrina de Jesus Cristo, separado do mundo e honrando a Deus com o nosso viver, com a nossa vida, aleluia, com as nossas vestes, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de pensar, de agir, aleluia. Isso é estar na luz, aleluia. É o mundo olhar para nós, irmão, e ver que nós somos totalmente diferentes deles. Glória Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que eles não gostem de nós, mas que Ele veja nós diferentes, né? Louvado seja o nome do Senhor. O mundo não pode ver nós igual a eles. Ele tem que nos ver diferente, porque está escrito, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Nós estamos fazendo essa diferença, meus irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que nos esforçar para fazer essa diferença. Aleluia! Enquanto nós viver aqui na terra e também no dia que Jesus voltar. Verdade, Jesus. Aleluia! Vai fazer a diferença. Porque quem estiver servindo a Deus vai subir. Quem não tiver vai ficar, será diferente. Aleluia, caminhos diferentes. Aleluia, uns sobe, outros ficam. Aí tem um hino que diz, quem subiu, subiu, quem ficou, ficou. Aleluia, muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Aleluia, quem zombava da igreja, aleluia, vai olhar para a televisão e vai ouvir o jornalista dizendo, sumiu um povo. Aleluia, nos Estados Unidos sumiu multidão. No Japão sumiu outra multidão. No Brasil sumiu outra multidão. Aleluia, na Coreia sumiu outra multidão. Aleluia, em todos os países sumiu um povo. E eram todos cristãos. Eram todos que se diziam seguidores de Jesus Cristo. Aleluia, e aí baterá o desespero dos desviados. Baterá o desespero nos mundanos. Baterá o desespero naqueles que não deram crédito ao Evangelho verdadeiro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Mas nós não podemos fazer parte dessa turma que vai ficar desesperada. Nós temos que fazer parte daqueles que vai subir em paz. Aleluia! Com asas como águia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós temos que fazer parte desse povo.
que subirão com asas como águia. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a igreja do Senhor. Aleluia. Fica em pé, vamos orar. Aleluia. Quando o irmão estava pregando, falando sobre Noé, eu me lembrei de um louvor que eu escutei quando eu tinha 3 anos de idade. E eu vi que ele ficou me olhando, porque eu estava aqui vasculhando. E eu encontrei, eu falei, gente, será que esse hino ainda existe? Isso há mais de 40 anos. E eu gostaria que os irmãos ouvissem antes de nós encerrarmos o Cantava. Amém? Amém. O hino é bem... Tá, eu acho que já falei. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia! Bluetooth conectado. Oh, Espírito Vamos Santo. meditar na letra desse hino, porque o casal que louvava a Deus com esse hino, hoje eles já são bem idosos. E eles foram meus pastores quando eu tinha 3 anos de idade. Então, os irmãos, medita na letra desse hino, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco mais ainda do que já falou durante essa palavra, amém? Na Bíblia encontrei no Antigo Testamento o que foi acontecido. Isso já faz muito tempo. De um povo muito cruel, que Deus teve compaixão, mandou que Noé pregasse, que a palavra proclamasse, fazendo do povo irmão. Mas o povo não ouvia, e tampouco tinha fé. Antes passava sorrindo pela arca de Noé, dizendo isso é mentira, nosso Deus não é vingativo. Ele diz que sabe tudo, está ficando caduco, dependendo o juízo. Mas um dia o Senhor a Noé lhe fez ouvir animais grandes e pequenos na arca fez agir. Isso das nuvens do céu a chuva começou a cair, da terra a água nascendo e a água foi crescendo e a arca começou a subir. E depois de muito tempo, as águas foram baixando. Noé soltou uma pombinha, a qual veio lhe avisando. Um galinho de oliveira trouxe pra confirmação. E Noé saiu da arca, ofereceu um holocausto com rasgue do coração. Amém. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Foi assim que aconteceu. Aleluia! Passava por Noé Conectado. e falava que ele estava velho, caduco. Aleluia! Que ele queria saber demais. Meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje não é diferente. Nós estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Esses mesmos insultos hoje, nos nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que ter a convicção de Noé. Aleluia. A fé que Noé teve. Aleluia. Nós lemos lá no Hebreus 11 que Noé, aleluia, é um dos heróis da fé, Aleluia. Que ele ouviu Deus e acreditou. Construiu a arca, trabalhou forçado, sozinho praticamente, porque o povo não acreditava, então por isso não ia ajudar ele, Por isso que ele demorou tantos anos construindo a arca. Aleluia, mas ele não parou. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aleluia, ele não desistiu. Aleluia, e no final, aleluia, Noé foi salvo. Aleluia. Aleluia, no final, aleluia, só a família de Noé foi que deu ouvido a ele e se salvou. A Bíblia diz que 8 pessoas. Brincadeira, irmão.
Aleluia. 8 pessoas somente se salvou. Aleluia. Quantas pessoas será que no arrebatamento vai subir, hein? Aleluia. Porque se nós for olhar para a atitude das igrejas, eu vou falar logo, no nosso dia, os crentes do nosso dia. Aleluia. Irmãos, aleluia. Vai ser muito pouca gente que vai subir. Vai ser muito pouco, irmão, se o povo continuar do jeito que está. Né? Louvado seja o nosso Deus. Cada dia que passa a gente vê que a igreja está se distanciando, né, da verdade. Irmão. Cada dia se levanta um falso profeta, né, liberando mais coisa ainda do que já foi liberado. Né? Aleluia. Se nós ouvimos, irmãos, a história da igreja no passado, que a gente vê o que ela está vivendo hoje, a gente fica triste, irmão. A gente fica, sabe, o nosso coração entra em tristeza. Aleluia. Mas aí nós temos que fazer o quê? Fazer o que Noé fez, mas Enoque. Não nos misturar, né? Pôr no nosso coração, nos manter separados. Louvado seja o nosso Deus. Porque naquele dia, irmãos, aleluia, a recompensa vai vir para nós. Entendeu? Aleluia. Deus é fiel quando Ele diz assim, ó, aquele que é santo, santifique-se mais. Hoje nós vemos o contrário, os profanos querendo tirar a santidade de quem é santo. Né? Tentando fazer quem quer viver em santidade se afastar dela. Aleluia. E nós não podemos dar ouvido a esse povo. Nós temos que ouvir a Bíblia, a palavra de Deus. Aleluia. E obedecer o nosso Deus que diz: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem é santo, santifique-se mais. E quem é sujo, continue se sujando. Né? Aleluia. E deixa para ver o resultado no final. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Eu penso no resultado. Por isso eu convido os irmãos a nós nos esforçar, né? Para sermos achados, como Pedro disse aqui, imaculados, irrepreensíveis, e quando ele aparecer nós ter paz. Né? Porque muita gente vai entrar em desespero quando Jesus vier, né? Igual as virgens loucas. Louvado seja o nosso Deus. Então vamos nos esforçar, irmão. Vamos viver uma vida santa, irmão. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. E a santidade que eu falo, irmão, não é você dormir e acordar branquinho. Não. Santidade é cada dia você vai se libertando de algo. Paulo disse que a santidade nós temos que aperfeiçoar ela cada dia. Aleluia. Né? Aleluia. Cada dia você deixa uma coisa. Cada dia você descobre que tem um erro, aí você deixa ele e segue o caminho de Deus. Aleluia. É assim. Aí Pedro disse que nós fazendo assim, um dia nós chegaremos à estatura de varão perfeito. Mas isso é quando nós estivermos entrando pela porta. Aleluia, da Nova Jerusalém. Aleluia, quando nós chegar na porta da Nova Jerusalém. Aleluia, ninguém vai ver em nós mais mancha, mais mácula, porque nós trilhamos o caminho da santidade, nos limpando. Aleluia, quando chegar na porta, aleluia, nossa veste estará branca. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Mas nós temos que nos santificar cada dia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que diz: eu já sou santo porque eu aceitei Jesus. Não, irmão. Aleluia. Quando você aceitou Jesus, você só entrou pelo caminho. Verdade. Né? Aleluia. Você entrou pela porta. Né? Agora depois que você passa pela porta, que é Jesus, agora tem um caminho que é Jesus também. Só que agora o caminho é o exemplo dele. Né? A porta é o acesso, o caminho é a sua jornada. Aleluia. Que você agora vai ter que andar como Jesus andou. Em santidade, obedecendo, fazendo a vontade do Pai. Louvado seja o nosso Deus. Deus abençoe. Fiquem em pé, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, eu te glorifico, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos trouxe à memória, meu Deus. Meu Deus querido, trazendo as nossas consciências, meu Deus, a realidade, meu Deus querido, Deus poderoso, Deus santo, meu Deus querido, que aguarda, Senhor, o mundo. Deus santo, que também, meu Pai querido,
o que aguarda a igreja. Deus Santo, Deus Poderoso, o Senhor nos trouxe na memória aquilo que está reservado para aqueles que não temem ao Senhor, para os ímpios, meu Deus. Mas também o Senhor nos trouxe a memória, Senhor, a glória, a vitória que tem para a igreja reservada lá no céu. Um novo céu, uma nova terra, justiça perfeita, paz perfeita, alegria perfeita. Oh Senhor Deus, vida eterna para a nossa alma, alimento eterno para nós viver, Senhor. Deus poderoso, Deus de Israel. Senhor Deus da glória, eu peço a Ti, meu Pai, toca no coração dos ouvintes, para que eles venham, meu Pai querido, se arrepender, Senhor, dos pecados cometidos, e buscar ao Senhor enquanto há tempo, invocar o Teu nome, meu Deus, para serem salvos, porque a Tua palavra diz, Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, derrama, meu Pai, um aquebrantamento no coração dos nossos ouvintes, derrama o arrependimento no coração deles, meu Deus, para que eles abandonem os seus maus caminhos, para que eles abandonem o pecado e aceitem Jesus Cristo para morar no céu, para gozar, meu Pai querido, de todos esses bens que nós citamos aqui na Tua palavra, o novo céu e a nova terra, perfeita paz e alegria, Deus maravilhoso, para que eles sejam também livres da grande tribulação, livres do fogo do inferno, livres da destruição eterna e do lago de fogo. Deus poderoso, Deus fiel, tenha misericórdia das almas, meu Pai, que nos ouve, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Espírito Santo, convence o coração dessas pessoas a se arrependerem, a mudar de vida, a aceitar o Salvador Jesus Cristo, para escaparem da ira futura que há de ser derramada nessa terra. Oh Deus Santo, ajuda a Tua igreja, Pai. Deus Santo, Deus poderoso, aqueles, meu Pai querido, que perderam a direção, que perderam o caminho santo. Senhor, mostra a eles o retorno, para que eles voltem, meu Pai, ao primeiro amor, para que eles retornem, meu Pai, para o caminho de onde saíram. Oh Deus Santo e poderoso, Deus fiel e verdadeiro, em nome de Jesus Cristo, nos prepara, Senhor. Deus Santo e poderoso, enche, meu Pai, as nossas candeias, as nossas lamparinas. Deus poderoso, enche, meu Pai, as nossas vasilhas de reserva. Deus poderoso, para que possamos, meu Pai, naquele dia, Senhor, sermos achados dignos, meu Pai, do arrebatamento. Ó meu Senhor, a sua voz que quer, Ele sou que manda lá, Pai. Oh Deus Santo
Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Estende as mãos, meus irmãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém. Glória a Deus.